Fala aí, oitavo ano do meu Brasil, meus queridos e queridonas. Como é que vocês estão, minha gente? De boas? Bom, espero que sim. A gente está todo mundo junto nesse balão terrível dessa doideira toda que está se passando, mas vamos manter o otimismo, de alguma maneira, e fazer a nossa parte. Não barbariza, mantenha os cuidados, é importante, tá? Não preciso repetir isso depois de um ano. E cá estamos, essa é a dura realidade. Depois de um ano, ainda nos batendo com as mesmas questões, só que pior do que nunca. Mas, enfim, vamos em frente. Minha gente, a gente vai continuar nosso tema da aula passada. Inclusive, o pessoal presencial da semana, Total viu isso, a gente fez algumas analogias, inclusive com aquela música do Cazuza, Ideologia. Eu estava lembrando, o aluno fez uma dancinha sensacional. Gente, o iluminismo é um processo chave para a gente entender o conjunto de coisas que a gente vai tocar esse ano. Eu vou reprisar mais uma vez. Tá? Inclusive, estou tomando um cafezinho. Está servido cafezinho? Porque prefiro pecar pelo excesso. Oitavo ano estuda as revoluções burguesas. Ou seja, no final do século XVIII até meados do século XIX, como a burguesia tomou o poder do antigo regime, das forças do antigo regime, e instaurou uma nova lógica social, o capitalismo. Então a gente está falando dessa configuração histórica. Um outro grupo, uma outra classe está tomando o poder, e já expliquei para vocês um conjunto de vezes. Falei, meus queridos, não tem diálogo com determinadas coisas na política. Em alguns momentos é pela força. A burguesia vai precisar ser revolucionária, ela vai precisar tomar o poder à força das forças do antigo regime. A gente começou o ano vendo a abertura dessa era de revoluções, a gente pode dizer assim. Foram as revoluções inglesas. Lá na Inglaterra, um século antes de todo mundo, ou seja, no século XVII, eles fizeram uma revolução burguesa. Ou seja, conseguiram lá estabelecer uma determinada configuração política, ou seja, a monarquia parlamentar, a gente viu tudo isso, aquela confusão toda, treta entre rei e parlamento, tal, que teve como desfecho a toda a monarquia parlamentar, na qual o rei, a monarquia, dividiria o poder com o parlamento, não seria mais absolutista de forma alguma. E a burguesia teria participação nesse parlamento. Ou seja, em algum nível, a burguesia atingiu um objetivo com os ingleses. Mas as revoluções inglesas foram apenas uma das aberturas desse grande processo que eu posso dizer para você, como disse Eric Hobsbawm, um autor clássico, a tal da Era das Revoluções, que começa com a Revolução Francesa em 1789, e eu posso dizer para vocês que se prolonga pelo menos até 1848, com a Primavera dos Povos. Então a gente tem todo um ciclo de lutas que não fica só na França, não se resume à Revolução Francesa, não se resume, inclusive, minha gente, nem à própria Europa, como por si só. A gente vai ter expressões de luta política em vários outros momentos no cenário europeu e no cenário mundial. A América entra nisso. Como? Você pode perguntar. Com as revoluções burguesas, com as independências na América Latina. Então a gente tem todo um ciclo de lutas que é muito, muito, muito importante. Gente, agora que eu fiquei com o cabelo pro alto mesmo, né? A gente tem todo um ciclo de lutas que é chave nesse processo. Tá? Então, o que o iluminismo traz de tão importante? Porque ele é, talvez, uma das bases mais fundamentais para a gente entender o desenrolar desses processos. Porque eu adiantando, acabei de estragar a surpresa. O iluminismo é uma ideologia. E se a gente usar a definição mais grosseira, mais geral de iluminismo, de ideologia, tá? A gente pode dizer que
Ideologia é um conjunto de ideias. É uma forma de ser e de encarar o mundo. É uma forma de enxergar a realidade. O iluminismo, portanto, vai ser esse conjunto ideológico da burguesia. Ou seja, eu vou botar o slide, vou voltar às definições que dei para vocês na aula passada, etc. Mas eu quero que você entenda o contexto geral. Qual é o contexto geral que a gente está falando no século XVIII, que é o século do iluminismo? O contexto geral é uma burguesia que está cada vez mais insatisfeita com o antigo regime. Uma burguesia que se vê cada vez mais amarrada no absolutismo, naquela coisa toda do mercantilismo. Ela quer liberdade. Expliquei para vocês na última aula que o vocabulário político no século XVIII vai lançar essa palavrinha mágica e que vai ser uma bandeira de luta revolucionária durante muito tempo. A ideia de liberdade. Quantas e quantas lutas na história desse período que estamos falando, já no século XVIII, meados do século XIX, não se encerraram sob a bandeira de liberdade. A Revolução Francesa, vejam o lema: liberdade, igualdade, fraternidade. Veja, antes da Revolução Francesa, a independência das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos. Mesmo processo, liberdade contra os ingleses. À altura da Revolução Francesa, aqui no Brasil, nas Minas Gerais, a tal da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, libertas que será também. A ideia de liberdade presente novamente. Liberdade contra as amarras, naquele caso, contra as amarras de Portugal, papapá. Vamos ver isso com calma. Então, você tem várias e várias lutas sob esse horizonte. Liberdade. E o iluminismo vai trazer o quê para todos esses movimentos que vão ocorrer? As ideias. Não há grande mudança, grande processo revolucionário, grande ruptura na história sem ideias. Tu não sai de casa para lutar contra o rei, arriscando a vida, ser morto, ser preso, acabar na forca, sem um motivo, sem um porquê, sem aonde quero chegar. Isso é ideologia. Isso o iluminismo vai oferecer para a burguesia. Vai dizer, você quer isso, esse é o seu projeto. Você não quer derrubar o rei só porque, não gosto do rei, vou derrubar o rei. Não é, isso não faz política, gente. Isso é loucura. Agora, quero derrubar o rei porque não considero esse sistema correto, porque eu acho isso, 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 eu quero isso, isso, aquilo no lugar. Aí sim. Mas para isso tem que ter ideologia. Tem que ter um porquê. Tem que saber onde quer chegar. Tem que ter um projeto. Eu quero tomar o poder porque esse sistema não funciona para mim por isso, por isso, por isso, e eu quero colocar outra coisa no lugar por isso, por isso, por isso. Tem que ter um propósito, portanto. E o iluminismo é tão importante por isso, porque ele dá para a burguesia os propósitos. Ele dá à burguesia as razões da luta. Fala, esse é o seu projeto. É por isso que a gente tem que tomar o poder. É por isso que a gente tem que fazer revolução. E por que esse tema não fica na filosofia, sim na história também? Também é da filosofia. Mas por que tem que vir para a história? Falei isso naquela aula presencial para vocês. Minha gente, porque não é só um conjunto filosófico, não são só ideias. A burguesia aplicou essas ideias. As ideias tornaram-se reais. Foram aplicadas. E isso faz do iluminismo uma força histórica fundamental, que está aí até hoje. Conjunto de princípios iluministas ainda influenciam as nossas sociedades hoje. Quer um exemplo? Te dou um exemplo. Olha, a gente vive no Brasil que é baseado na tripartição dos poderes. Vocês estão cansados de saber disso. Executivo, legislativo, judiciário. Essa é uma ideia do senhor Montesquieu, que é um filósofo iluminista do século XVIII. Olha o iluminismo presente na nossa vida cotidianamente. A ideia de constituição que os países deveriam ter, portanto, direitos fundamentais, que o homem tem direitos fundamentais que não podem ser violados nem mesmo pelo rei.
que vai se consolidar nas constituições, é uma ideia do Rousseau, filósofo iluminista francês, de novo, do século XVIII. Olha quantas coisas a gente pode falar. Já falamos dos direitos fundamentais do homem, já falamos de Constituição, já falamos de tripartição dos poderes, tudo que rege o sistema político brasileiro hoje. Hoje. E está nascendo lá no século XVIII com o iluminismo. Olha a importância disso. Olha a importância dessas ideias. E você pode dizer para pessoa, por que está até hoje, depois de mais de 2 séculos, isso ainda é tão importante? Porque a gente vive no capitalismo ainda, minha gente. A burguesia construiu o mundo dela, baseado nessas ideias. Por isso que é chave. Esses filósofos produziram ideologias, referências, que ajudou a burguesia a direcionar sua ação política, que auxiliaram a burguesia a construir o seu mundo, o mundo capitalista, que é o nosso mundo até hoje. Veja só a importância disso. Tudo bem? Então, estou falando para você que, desde o início do ano, batendo nessa tecla direto, meninos, a gente estuda as revoluções burguesas, as revoluções liberais, como a burguesia, no final do século XVIII e século XIX, tomou o poder do antigo regime. Acabou com aquela... Não vou falar de novo porque é antigo regime. Já falei 40 mil vezes. Eu estou falando isso, mas você sabe que a língua já está pensando para dizer não. Vocês me conhecem, não tem jeito. Mas dessa vez resistirei. Resistirei bravamente. Mas por que estou dizendo isso sistematicamente? Porque esse é o tema do início ao fim do ano. Olha como ele é importante. Começamos com as revoluções inglesas, que é um século antes do século XVIII. Você vê como a Inglaterra fez primeiro todo mundo, tal. Foi um ensaio. Foi a primeira revolução burguesa. Foi o primeiro racha do antigo regime. Agora o vaso vai estourar de ver mesmo no século XVIII, com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Só que todos esses processos têm em comum uma filosofia, um norte, um propósito, uma ideologia por trás, que é o iluminismo. O iluminismo ofereceu para a burguesia as ideias políticas que ela precisava. E por que isso não é tão importante? Porque a burguesia vai pegar essas ideias, vai orientar a sua ação política, vai fazer as revoluções e vai aplicar essas ideias. E elas são tão sólidas que estão aí no Brasil até hoje. Veja que estamos falando de um movimento muito francês do século XVIII, o iluminismo. Ao Brasil hoje, aqui, sendo orientado por essas perspectivas. Então, não é qualquer coisa. Deixa eu projetar o slide aqui para a gente matar esse assunto. Pelo menos por hoje, claro. Apresentar slide, aquela coisa. Só um minutinho, uma hora vai. Então, estava falando para vocês aula passada. Eu queria até colocar algumas músicas nessa aula que lembram muito essa sociedade corte que esses caras estão discutindo, tal. Porém, não posso, porque o YouTube vai lá, direitos autorais, tal. Enfim, infelizmente. A gente fica muito restrito. Primeira coisa que vou relembrá-los acerca do iluminismo. Esses filósofos não são burgueses, necessariamente. John Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, Diderot, boa parte, inclusive, francês mesmo, são membros, boa medida, da aristocracia, da nobreza ou da baixa nobreza. O Montesquieu, que é o cara da tripartição dos poderes, era barão de Montesquieu. Mas eram críticos da sociedade do antigo regime. Vamos com calma. Então, relembrando, rapidíssimo. Falei para vocês no passado, olha, meninos, o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. Luz. Por que século das... Estou olhando aqui para a luminária luz. Por que século das luzes? Porque essa gente partia do princípio que o iluminismo era um movimento racional, usava a razão para explicar os processos e por isso era luz. E lançaria luz sobre as trevas da ignorância do antigo regime, sobre as trevas da ignorância
do poder da igreja. Então, qual é a metáfora? Por isso, iluminismo vem de iluminar. Porque a metáfora histórica é essa. A razão, o conhecimento, o saber é luz. Clarifica as coisas. A ignorância, a burrice, a crendice é escuro. Você não vê. Então, o iluminismo parte do princípio de que ele é luz, porque ele é razão. É uma razão científica para explicar os fenômenos, não só sociais, como da vida. E acabou tornando o século XVIII, que foi um século muito marcado por várias dessas teorias, como o século das luzes. O século no qual a filosofia, a ideologia, os avanços científicos diversos agora eram plenamente racionais. Sem influência da igreja, sem influência das crenças, sem influência das místicas. Só daí a gente já começa com um ponto, tá? Então, um dos pontos centrais do iluminismo é justamente esse. É um movimento baseado na razão. A gente não vai explicar o mundo por Deus, por Alá, ou seja, por qualquer divindade que for. Vamos explicar o mundo pela razão. E uma razão muito científica. Vamos rejeitar as explicações religiosas. Agora a gente quer a razão total. Por isso o século das luzes, aquela coisa toda que falei. Tá? E isso, relembrando vocês da aula passada. O que foi o iluminismo? Qual a definição de iluminismo? É um movimento filosófico, político, intelectual, de crítica ao antigo regime. Esse é o ponto essencial. Tá? É um movimento filosófico de crítica ao antigo regime. Ou seja, ele pega os 3 características fundamentais do antigo regime: na política, o absolutismo; na economia, o mercantilismo; na sociedade, a sociedade estamental, e critica todos esses pontos, quer superar todos esses pontos. Essa é a chave. Tá? Por isso que mesmo esses filósofos, não sendo burgueses, a burguesia falou: essa é a ideia que eu quero. Aquela coisa do caso de ideologia, eu quero uma para viver. Então, a burguesia estava assim: pô, ideologia, eu quero uma para viver, eu quero ideia. Porque, pô, esse mundo aqui, antigo regime, é muito ruim para mim, não está favorecendo. Só que a burguesia até então não tinha um propósito, ela não tinha uma ideologia, ela não tinha o que ela queria em mente. Então ela estava: ideologia, eu quero uma para viver, eu quero uma ideologia para viver. E chegou o iluminismo e fez assim: aqui é a ideologia que você quer para viver, é essa. Aqui que você quer acabar com o absolutismo, você quer acabar com o mercantilismo, você quer isso, aqui, é isso aqui que você quer, assim que você vai fazer. Consolidou no campo da filosofia, no campo intelectual, todas essas perspectivas. Isso aí foi chave. Central, eu diria. Muito bem até aqui. Ótimo. Tendo como base essa lógica, ou seja, o iluminismo como movimento filosófico de crítica ao antigo regime, esse é o ponto, assim, elementar. Ótimo. O que a gente tem que entender depois disso? Esses caras vão pegar ponto a ponto do antigo regime e vão oferecer uma alternativa. Então é tipo assim: tá aqui, Flamengo. Aí eu falo: não quero Flamengo. Óbvio que não quero Flamengo. Não quero Flamengo, Fluminense. Porque não basta dizer: eu não quero isso aqui, eu não quero esse presidente. Vamos tirar o presidente. Para quê? Vamos botar o quê no lugar? Quem? Ou vamos mudar o sistema? Vamos, mas para quê? Qual sistema? Tem que ter proposta, tem que ter projeto político, tem que ter ideologia. Então, o iluminismo chega assim: aqui é o absolutismo, a gente não quer absolutismo. E oferece: tá aqui, você quer isso aqui, separação dos poderes, não vai poder ser um cara só que manda, tem que ter parlamento, tem que ter constituição. Eu não quero mercantilismo, eu não quero o rei controlando a economia, o Estado controlando a economia. Ótimo! Chega aqui os iluministas, Adam Smith, David Ricardo, grandes clássicos da economia. Aqui que você quer, você quer liberalismo econômico, você quer o laissez-faire, a mão invisível do mercado.
Então, esses caras vão oferecendo alternativas. Tá? Isso aí foi elementar. Porque fez o iluminismo se tornar um movimento filosófico prático. Não é aquela filosofia, aí vamos interpretar o mundo, e fica aquela muita coisa abstrata das ideias. Não, eram ideias práticas para mudar o mundo de forma prática. E foi o que de fato aconteceu. Essa insatisfação burguesa, que vocês sabem, vamos lá, por que a burguesia está insatisfeita com o antigo regime, gente? Porque ela está naquela pirâmide do antigo regime, ela está no resto, ela não tem sangue azul, ela não tem privilégio, ela não é nobre. E vocês sabem que a sociedade do antigo regime, a sociedade estamental, é dividida pelos privilégios de nascimento. E a burguesia não quer isso, porque ela não tem privilégio de nascimento, porque ela não é nobre. Essa sociedade do antigo regime, essa sociedade estamental, não é dividida pelo dinheiro, mas sim pelo nascimento. A burguesia não quer o rei absolutista porque ela não pode participar da política junto com ele, porque ela não tem sangue azul, ela não é nobre. Ou seja, do que eu estou falando? Essa burguesia se fortaleceu, as relações mercantis tomaram corpo, fôlego, cresceram bastante, só que agora estão encontrando um entrave. Que entrave é esse? Que barreira é essa aqui? A barreira de uma sociedade antiga, o tal do antigo regime. O antigo regime representa uma lógica muito feudal, e a burguesia é a lógica capitalista. Ou seja, ela quer crescer, mas ela está esbarrando nesse entrave. Ela precisa se livrar disso. E aí o iluminismo vai oferecer essas ideologias para ela, como encaminhar esses elementos. Tudo bem até aqui, minha gente? Tranquilo? Então, vamos lá. O ponto-chave, a palavra-chave do iluminismo, portanto, é a ideia de liberdade. Eles vão partir do pressuposto de que o antigo regime é a não liberdade. Porque você não pode participar da política, porque é absolutista, só o rei. Então você não tem liberdade política. Você não pode colaborar na economia, controlar a economia livremente, porque é mercantilista, o rei controla. Então eles partem do princípio de que aquela sociedade tirânica não é livre e temos que construir, portanto, a sociedade da liberdade, a sociedade burguesa. E passam a caracterizar esses elementos como os pontos centrais dessa reflexão. Tá? No campo da política, são 3 lógicas centrais. Tá? A primeira. Legal, a gente quer participar na política, a gente quer liberdade política, para poder pensar, para poder formular ideias, para poder ter imprensa, para poder também governar, se com o rei ou sem rei, mas governar também, ele não pode mandar sozinho. Então, essas 3 ideias são fundamentais. Quais são elas? O justnaturalismo. A base de que, olha só a reflexão dos caras, todo homem tem direitos naturais, ou seja, o direito já nasce com ele. Você não pode matar ninguém. Todo mundo tem direito à vida. Tem direito a ter consciência, ou seja, pensar do jeito que quer. Um conjunto de lógicas que eles acreditam que é central. Tá? E esse ponto é chave aqui para a gente. Porque essa concepção vai informar boa parte do movimento. Que vai partir da ideia de que não, nem o rei pode estar acima dos direitos naturais do homem. Você não pode condenar ninguém à pena de morte. Você não pode fazer um conjunto de coisas que privam o ser da sua própria liberdade. Porque a lógica dele, a lógica do justnaturalismo é que todo homem tem direitos naturais. Já nasce com ele. Ninguém pode te matar. É um direito natural seu. Você tem direito à liberdade. Você tem direito à propriedade, que eram burgueses. Então são lógicas fundamentais aqui. O contratualismo, a mesma coisa. A perspectiva de que o governante não cai do céu, de Deus, como se explicava no antigo regime. Não, ele governa em nome do povo. Então ele tem que respeitar o povo. E a tripartição dos poderes. Tá? Ou seja, um mecanismo para evitar a tirania
evitar maus governantes seria que o poder deveria ser dividido de forma... fugiu a palavra. De forma equalitária entre 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Para que nenhum ficasse acima do outro e que esses 3 poderes divididos pudessem se equilibrar. Ou seja, não teria ninguém que mandava em tudo. O poder teria sempre dividido entre 3 esferas. Essas são as bases do liberalismo político que vai orientar boa parte da ação da burguesia. Gente, dúvidas, questões, manda mensagem para mim. Esse ponto é importante. A gente ainda vai tornar a discutir algumas coisas a respeito disso. Tá? Mas pensem, essa é a ideologia, foi o movimento filosófico de crítica ao antigo regime que ofereceu a perspectiva que a burguesia queria. E porque tudo isso foi tão importante, porque a burguesia vai pegar essas ideias e vai aplicar, vai fazer as revoluções. Gente, beijão para vocês. Tchau, tchau.